Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para mais uma vez trazermos uma videoaula para que assim nós possamos aprender juntos, né? Trazer vamos dizer que uma síntese da lição de número 10, né? A 10ª lição. Já estamos chegando ao final de mais um trimestre, já estamos no capítulo 7 do livro de Esté. Lembrando que o livro tem 10 capítulos, então só restam 3 lições. A próxima lição, que é a lição de número 11, ela será com base no capítulo 8, e a 12 será com base no capítulo 9, e a lição 13 ela vai ser o restante do capítulo 9 e o capítulo 10, que é um capítulo muito curto, assim como o capítulo de estudo desta semana, né, que é o capítulo 7, é um capítulo que só tem 10 versículos. Então nós vamos meditar neste capítulo e é com base no tema Amã é desmascarado e enforcado. Então o subtítulo, né, da maioria das Bíblias desse capítulo vai falar sobre o segundo banquete de Esté, onde Esté ela vai fazer uma petição ao rei Assuero. Então eu te convido a ficar comigo até o final dessa videoaula para nós aprendermos junto sobre as informações do capítulo de número 7 do livro de Esté. Mas antes eu quero te convidar a ser um parceiro do nosso canal, como sempre a gente tem feito, né? Convidar os parceiros a compartilhar, a se inscrever, a comentar aqui embaixo, né? E também sempre dar uma olhada nas descrições, que sempre que chega material novo que vai servir de auxílio, a gente sempre deixa disponível para ajudar a todos os professores, alunos e superintendentes. Então, nós vamos partir para a nossa lição. Mas eu quero dar início aqui já à nossa lição, falando ou trazendo o nosso textuário. Se encontra no versículo 3, e que diz: Então respondeu a rainha Esté e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-se-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Então, o nosso textuário, ele vai trazer informações esta acerca da petição, do desejo da rainha Esté ao rei Assuero. É aonde a gente vai ver que a rainha Esté, nesse capítulo, ela vai declarar, né, a sua origem, declarar a sua raça, o seu povo, vai dizer que ela é judia, e é nesse momento onde a gente vai ver, né, o esforço que Amã ele teve para destruir, né, para aniquilar os judeus. E a gente vai ver que, como resposta a essa, vamos dizer que essa atitude dele, né, a consequência é a questão dele ser desmascarado e, ao mesmo tempo, a sentença dele ser enforcado. Então, a gente vai ver passo a passo aqui, vamos dizer que cada versículo vai revelando esse acontecimento, ou seja, vai afunilando aí para chegar ao fim de toda a armação, né, de toda a arapuca que Amã ele tinha criado para pegar os judeus. E a gente vai ver que ele vai cair no próprio laço que ele tinha armado, né, a ponto dele ter feito uma forca aí de, vamos dizer que de 50 côvados, isso mais ou menos a uns 20 a 22 metros de altura, para enforcar Mordecai, e ele mesmo vai ser enforcado nessa forca nesse mesmo dia. Então nós precisamos entender que esse capítulo do livro de Esté, ele mais uma vez evidencia o poder, o cuidado de Deus dispensado sobre os judeus. A gente vai ver que no desenrolar, né, de todo esse cenário, nesse capítulo, a gente vai ver o mal sendo punido, Amã, e a gente vai ver os judeus, né, chegando, vamos dizer que mais próximo, né, da sua vitória, vamos dizer que final, concernente aqui a esse período pós-cativeiro. Então nós vamos aprender agora acerca da nossa verdade prática, e eu te convido a acompanhar comigo o que diz. Diante da ameaça de morte que
pairava sobre a vida dos judeus, só o rei poderia salvá-los. A nossa verdade prática, que é a essência, né, da nossa lição, o âmago da lição, nos informa que sobre a nação dos judeus, né, que estava espalhado em todas as 127 províncias do reino persa, o que pairava era essa sentença de morte, ameaça de morte sobre os judeus, diante de um decreto real, diante de um decreto que foi editado, que foi ao mesmo tempo promulgado aí por Amã, né, que era o segundo ministro do reino persa. Então o rei concede essa liberdade a ele e ele faz esse decreto, né, para extinguir, né, limpar da face da terra esses judeus. E a gente vai ver que Deus, ele vai cuidar, né, dos judeus, Deus vai trabalhar, né, da sua forma, do seu jeito, no seu tempo, e a gente vai ver que os judeus, eles vão receber livramento também desse decreto. E aqui na verdade prática, a gente aprende que as coisas para Deus, elas não são impossíveis. Talvez para nós, que somos limitados, olhamos para as circunstâncias e achamos que não tem mais saída. Mas para Deus não há limitação. Nesse caso aqui, né, no capítulo 7, a gente vê isso acontecendo. A gente vê os judeus sem saída, mas a gente vê Deus abrindo uma porta, né, para que o povo fosse livre. O livramento chegou. Deus interviu na situação e a gente vai ver isso aqui com detalhes no capítulo de número 7. A nossa lição, como as demais que a gente tem sempre trazido aqui por meio dessa ferramenta da plataforma do YouTube, a gente tem trazido comentários e essa lição de hoje ela não é diferente, ela vem com 3 pontos. O primeiro ponto, nós vamos comentar sobre Esté faz sua petição, e é com base do versículo 1 até o versículo 4, que vai ser a petição dela, o desejo, onde o rei vai interrogar ela, perguntando a ela qual é o pedido, o que ela tem para falar, qual é o desejo dela, né? A gente vai ver isso nesse primeiro ponto. O segundo ponto, Amã desmascarado, aí já do versículo 5 até o versículo de número 7. E o último e terceiro ponto, a gente vai observar que é Amã enforcado. Isso com base do versículo 8 até o 10. Então, esses 10 versículos nós vamos examinar, né, nesses 3 pontos da nossa lição. Então, antes de nós partirmos aqui para a nossa introdução, nós precisamos levar diante da nossa classe essa questão de que a nossa lição ela se baseia nos objetivos, né? Os objetivos que precisam ser trabalhados, objetivos esses que são didáticos, né? E que com certeza vai ajudar a questão de aplicar essa lição na vida, da nossa, vamos dizer que dos nossos alunos, na nossa sala de aula. O primeiro objetivo é conhecer a petição surpreendente da rainha Esté. Segundo, identificar o inimigo que pretendia erradicar os judeus do reino da Pérsia. E o terceiro e último, compreender que a sobrevivência dos judeus decorre do cuidado providencial de Deus. Então, esses são os objetivos que, com certeza, vamos dizer que dá início, né, para um bom entendimento dessa lição. Se nós atentarmos bem para esses objetivos, com certeza nós vamos chegar no final da ministração e ter êxito, saber que os nossos alunos aprenderam acerca desta lição. Então, a lição de hoje, com base no capítulo 7, com o tema Amã desmascarado e enforcado, a gente precisa estar munido dessas informações. E para isso a gente precisa dar início aqui à nossa introdução, que diz: podemos inferir que o rei mau podia conter a sua curiosidade para saber qual seria a petição que a rainha Esté lhe dirigia no banquete, que havia sido preparado com essa finalidade. E quando abordada, Esté, desnuda,
a sua alma, seu coração diante do rei, pois ela e o seu povo, os judeus, estavam sendo vítimas de uma trama diabólica, visando exterminá-los do reino. Então nós podemos entender, diante da nossa introdução, que Esther, ela estava, numa condição, vamos dizer, que de uma sentença, que seria aplicada contra ela e contra o seu povo. E diante disso ela só podia fazer uma coisa, que era interceder junto ao rei a favor da sua vida e a favor da vida dos seus, vamos dizer que contemporâneos e até mesmo conterrâneos, porque nem todos moravam ali na cidadela de Suzã, mas todos eram judeus. Esse edito era contra os judeus, que era para aniquilar, varrer da face da terra todos os judeus. E a gente percebe que Esther, aqui nesse capítulo 7, ela vai interceder, porque a primeira intercessão que ela faz, e todo o povo faz, é a Deus, para que ela se apresentasse ao rei. Ela vai, se apresenta a primeira vez, e ali ela faz um banquete, que é o primeiro dia, conhecido aqui no texto como o primeiro dia. Esse primeiro banquete, ela faz um pedido ao rei, para que o rei venha para o segundo banquete, que é aqui no texto descrito como o segundo dia. Então esse segundo dia é referência a esse segundo banquete. E é nesse segundo banquete aonde o rei vai realmente saber que ele foi manipulado, por Amã. Que ele, sem saber, ele foi enganado. Ele acabou que autorizando vamos dizer que uma sentença de morte contra a sua rainha. Então é nesse momento que vai acontecer esse desfecho, onde as coisas vão começar agora a contribuir para o bem dos judeus. Onde a gente vai ver que Esther, ela vai dizer que o seu povo foi vendido, e não para ser servos, porque se fosse para ser servos, ela até entendia que o reino estava querendo granjear, agaranhar, vamos dizer que impostos, mas ela disse que não entendia porque que o povo dela e ela tinha sido vendida para serem mortos. E ela disse que só importunou o rei com esse banquete para fazer esse pedido, para informar acerca do seu desejo por causa dessa sentença que ela não estava entendendo, porque ia ser exterminada. É onde o rei é pego de surpresa, porque o rei até aquele momento não sabia, e o rei pergunta: onde está e quem é esse homem que fez essa coisa, vamos dizer que essa coisa tão grave contra esse povo? E aí é onde ela levanta o dedo de profeta, põe sobre Amã e diz: o homem é este, Amã mau. E é onde a gente vê que essa atitude de Esther em apontar o dedo em direção a Amã, a gente vê que isso está profundamente ligado ao mesmo ato que Natã, quando vai denunciar o pecado de Davi, diante do próprio monarca Davi, ele põe o dedo sobre a cara de Davi, dizendo que Davi tinha pecado. Quando Davi pergunta: que homem é esse que fez um mau tamanho? Ele diz: o homem é você que fez este mal. E é onde o próprio Davi cai em si e reconhece o seu pecado. Então, da mesma forma, Esther aqui faz. Esther aqui mostra que Amã, ele tinha promulgado esse decreto em nome do reino persa, e essa sentença ela tinha sido despachada em desfavor dos judeus. E ela, como sendo uma judia, também ia descer nessa enxurrada. Então a gente vê que ela está aqui seguindo um propósito, que era aí de livrar ou de poder fazer alguma coisa ou de ser um instrumento nas mãos de Deus para dar livramento ao povo judeu. Primeiro ponto da lição, Esther faz sua petição. Primeiro tópico, curiosidade do rei. Nesse primeiro tópico, onde a gente vai
discutir ou aprender um pouquinho sobre a curiosidade do rei, com base no versículo 2 do capítulo 7, a gente vai ver que o rei, ele já vinha, vamos dizer que já em uma sequência de curiosidade, já em um nível alto. Porque Esté, ela vai ao pátio do palácio, o rei aponta o cetro, ela trisca na ponta, o rei pergunta o que é, e aí ela diz, não, vamos a um banquete hoje. O rei vai, e quando chega lá, o rei pergunta mais outra vez, o que é que você deseja? Ela diz que você venha amanhã em outro banquete que eu irei fazer. E aqui estamos, já estamos no segundo dia, no segundo banquete, e essa curiosidade do rei, ela vai se alastrando. E sem entender, ele fica martelando, quem sabe, dentro de si, perguntando, mas o que é que a rainha Esté quer? Ela está só adiando, mas se nós olharmos para Esté, nós vamos perceber que Esté, ela estava moldando a situação, ela estava moldando, trabalhando as circunstâncias para que nada desse errado. Então, por isso que a curiosidade do rei aqui ela é destacada, porque o rei percebeu que Esté, ela estava se demorando em anunciar o pedido. Mas aqui no capítulo 7, ela vai falar, que é onde a gente já leu, que é o nosso texto áureo, onde ela vai dizer que se parece bem e que se o rei olha para ela e vê favor, que o rei livrasse a vida dela e que o desejo, a petição dela era em favor da sua própria vida e o desejo em favor da vida dos seus, vamos dizer que conservos, dos seus irmãos judeus. E aonde a gente vê que toda essa curiosidade do rei, ela é desfeita, acaba com muitas surpresas. Primeiro, a surpresa é que ele vai conhecer a origem da rainha Esté. Segundo, é que ele vai conhecer quem é verdadeiramente Amã. Porque até então, ele confiava em Amã. Ele entendia que Amã era uma pessoa de caráter. Mas aqui ele vai ter essa surpresa. E essa surpresa vai trazer notícias dos quais esse rei vai reconhecer que o homem que estava como segundo ministro não era uma pessoa digna de confiança. A que ponto a gente conclui isso? No fato de que vai ter um eunuco que vai denunciar Amã, dizendo ao rei, olha, ele fez uma forca para matar, assassinar, enforcar Mordecai. Mordecai, que é um homem que guardou a vida do rei, que descobriu uma conspiração e denunciou. Então aqui a gente vai ver que o rei vai se informar acerca desse Amã. E por isso que Amã aqui é tido como um homem mau. Segundo tópico, surpreendente resposta de Esté. Com base no versículo 3, a gente vai ver que a resposta de Esté é a pergunta do rei Assuero. Qual é a pergunta dele? É onde ele vai pedir que Esté dê logo essa resposta. Qual é a petição? Qual é o desejo? Até metade do reino eu estou dando, ou seja, está disponível. Mas aqui Esté, ela vai surpreender através da sua resposta. É onde ela vai indagar ao rei por que o povo dela tinha sido vendido para ser morto. Aí a gente vê que as palavras que Esté ela vai pronunciar diante do rei são palavras sábias, palavras aí que a gente vê Deus dando a ela essa maturidade, dando a ela essa sabedoria para que ela desenvolvesse bem essa resposta. Por isso que a resposta aqui ela é destacada como surpreendente, porque vai surpreender o rei, vai surpreender até mesmo Amã, que todo orgulhoso estava ali sorridente até aquele momento, porque ele achava que era uma pessoa de honra diante da rainha Esté, o único homem depois do rei a ser convidado. Então ele estava se gabando, mas nesse momento que ela dá essa resposta, é como se ela estivesse jogando um balde de água fria em cima das emoções de Amã, porque Amã, que nesse momento ele vai ser desmascarado através desta resposta que vai ser surpreendente, ela vai surpreender. Vamos passar agora ao nosso terceiro tópico,
desse primeiro ponto, que fala: fomos vendidos, eu e o meu povo. Que no versículo 4 a gente vai ver que aonde Esté, ela vai falar ao rei que ela e o povo dela foi vendido para ser destruído, para ser aniquilado, para morrer. É aonde vai surgir essa dúvida, aonde Esté vai falar ao rei que se ela tivesse sido vendida, o seu povo tivesse sido vendido como servos, ela não ia incomodar, porque o inimigo, né, não merecia que o rei fosse incomodado por causa disso, mas ela vai incomodar o rei, é porque ela vai dizer que não entende o porquê da aniquilação do povo judeu. Um povo ordeiro, um povo organizado, um povo que respeitava a autoridade de Assuero, vamos dizer que respeitava a autoridade ali do monarca. Então, ela fica sem entender, e é nesse tópico que a gente vai ver que o veredito ele já tinha sido assinado, onde decretava morte a todos os judeus, independente do status, independente da localidade onde ele estivesse morando, mas todos eles seriam aniquilados, seriam mortos. Então a gente vai ver com detalhe nesse tópico. Ponto 2 da nossa lição: Amã desmascarado. Aqui é com base do versículo 5 até o versículo 7, é onde a gente vai ver que a máscara de Amã, do segundo ministro das 127 províncias persas, piedoso, agora vai cair por terra e vai aparecer realmente quem era esse Amã. Vai aparecer aqui a personificação do anticristo. E Esté vai dizer que ele é mau, mau Amã. A gente vai ver que ele tem um espírito diabólico, aonde ele vai tramar, vamos dizer que a morte de todos os judeus e o enforcamento de Mordecai. E aqui é onde ele vai ser desmascarado. É onde a gente vai ver que, por tudo que ele investiu, com base na destruição do povo, a gente vai ver que ele vai ser desvendado, diante aqui do rei Assuero. E é onde a gente vai ver que a sentença se aproxima. O primeiro tópico vai falar sobre o adversário e inimigo. Nesse tópico a gente vai ver que o rei ele vai fazer essa pergunta à rainha Esté: quem é esse e onde está esse? Quem é este e onde está esse? Cuja o coração dele instigou para fazer assim, para fazer tamanho mal. É aonde ela vai apontar o dedo e dizer: esse é o homem, Amã. Quem é esse? É Amã. O homem é esse. O coração bate aí no peito desse homem. Esse homem que instigou fazer assim, ou seja, aniquilar, matar todos os judeus. Então a gente percebe aqui nesse tópico que a rainha Esté, ela vai declarar, sem sombra de dúvida, às claras e com bastante nitidez, acerca da culpa ou da culpabilidade de Amã, contra o seu povo. Então a gente precisa entender que Amã aqui, ele não vai perder somente, vamos dizer que, o seu lugar ao lado do rei, ao lado do governo, mas ele vai perder as suas posses, ele vai perder a sua vida. Ou seja, tudo aquilo que ele tinha projetado, que os judeus viessem a perder, ele agora é que está perdendo. Ele dizia lá no decreto contra os judeus, dizendo: olha, os bens dos judeus mortos serão confiscados, eles vão perder. E aqui acontece com ele. A gente percebe que ele vai perder a casa, ele vai perder a vida, ele vai perder o anel, que o rei tinha lhe dado, a autoridade. Tudo isso ele vai perder depois que ele é desmascarado. Vamos passar agora ao segundo tópico, que fala: o adversário ficou atúrdido. Perceba que nesse tópico, com base no versículo 6, nós vamos ver que o adversário, que é o mau Amã, ele ficou,
vamos dizer que atônito, ele perdeu a noção do tempo quando Esther revela que pertence ao povo judeu, onde ela revela que ela estava sendo perseguida, né, pelos projetos, ou vamos dizer que pelo o edito real, né, que declarava que Esther também seria morta. Então, quando ele descobre, Amã descobre que Esther, a rainha, esposa do seu rei, era judia, ele fica aí atordoado, sem entender nada. É nesse momento que ele vai perder a noção da ética, das leis que regiam os persas. É onde ele vai se jogar, né, sob o assento da rainha, clamando pela sua vida, e aonde o rei vai entender que ele está atentando contra a moral da rainha, e aonde ele vai ter a cabeça coberta como um sinal de sentença, como um sinal de morte. Terceiro tópico da nossa lição fala sobre a tentativa de salvar vida. Aqui é com base no versículo 7, aonde o texto base, né, versículo 7, vai dizer que Assuero, ele levanta ali do banquete, do ambiente onde ele está, e se dirige ali vamos dizer que ao pátio, né, ao jardim ali do palácio, e aonde ele vai retornar depois, e ele vai ver que Amã, ele está debruçado, né, sobre ali vamos dizer que a cadeira, a poltrona ali da rainha Esther, e aonde ele vai ver que Amã ali ele vai ser condenado, né, mais uma vez culpado por estar tentando, né, contra a rainha, assim que o rei vai entender. Então a gente percebe que o rei, ele sai dali daquele momento do vinho ali, porque ele se sentiu, vamos dizer que manipulado, né, usado por Amã. E vamos dizer que a manipulação de Amã o jogou ele contra, né, a vida da sua esposa, a vida do povo da sua esposa. E é por isso que ele vai ficar irado. Aí ele vai sair e vai lá para o jardim para poder entender, colocar as coisas no lugar, e depois ele vai retornar. É aonde a gente vai dar prosseguimento aqui no próximo ponto. E o terceiro, último ponto da nossa lição vai falar: Amã é enforcado. Aqui nós vamos ter três tópicos. O primeiro, pedindo por sua vida, com base aqui no versículo 8, é onde Amã ele vai interceder junto à rainha, mas vai ser visto a sua atitude mal interpretada pelo rei, mas ele já havia uma condenação, não tinha mais como voltar atrás. Então é como se ele, através daquela atitude, né, daquela investida mal sucedida, vai ser só apressado a sua morte, né, o seu enforcamento. Segundo tópico, denunciado pelo eunuco. Aqui no versículo 9, nós vamos ver que o eunuco Arbona, ele vai, né, dizer ao rei acerca de que Amã tentava contra a vida de Mordecai. Aqui a gente percebe que existe, né, pessoas que percebem que um justo está sendo perseguido, mas fica em silêncio. Mas o momento certo de falar era esse momento. Então, nesse momento, esse eunuco, por nome Arbona, ele vai informar ao rei Assuero, dizendo: olha, Amã fez uma forca para matar Mordecai, com mais de 50 côvados, ou 50 côvados de altura. Ou seja, era o lugar mais alto da cidade, era essa forca. Todo mundo que passava na cidade olhava e via aquela forca. E ela foi preparada para Mordecai. Então, quando o rei fica sabendo disso, ele já está irado. Então, ele diz: vai lá e enforca Amã nessa forca. A gente percebe que, como diz o ditado, né, aquele que planta vento colhe tempestade. A gente vê que Amã tentando, né, destruir Mordecai, acabou sendo destruído pelo que ele próprio criou. Então a gente vê isso nesse tópico.
terceiro e último, enforcamento. Aqui nesse tópico é com base no versículo 10, o último versículo desse capítulo, é onde a gente vai ver que Amã ele vai ser enforcado. Ele vai ser enforcado na própria forca que ele preparou para Mordecai. Então, o rei ele teve a sua ira aplacada depois do enforcamento de Amã. Como que se ele tivesse, através do enforcamento dele, chegasse um regozijo, uma paz ao seu coração, por saber que Amã, que tanto perseguia o povo judeu, o povo da sua esposa, agora tinha sido sentenciado e tinha sido morto. Então isso fez com que a sua ira fosse aplacada. Então a gente precisa entender que a história que é narrada no livro de Esther, ela acontece num espaço de tempo, entre, vamos dizer que de 9 a 10 anos, vai ter esse espaço de tempo onde acontece todos esses acontecimentos. Então não foi da noite para o dia, teve esse espaço de tempo. E quando a gente olha para a história de Esther, para esse livramento, vamos dizer que para o final da história de Amã, a gente aprende algumas coisas. A primeira coisa que a gente aprende é que vale a pena perseverar em ser justo, como Mordecai. Segundo, a gente vai ver que, olhando para a vida de Amã, que não compensa a gente fazer o mal, ou projetar o mal para a vida de alguém, porque isso volta, isso tem retorno. E, como diz a palavra de Deus, que é a lei da semeadura. Quando a gente semeia uma semente, ela nunca volta só uma semente, ela sempre volta em abundância. Então, Amã, ele, de uma certa forma, ele semeou em um terreno onde ele teve que colher. E a colheita foi ele ser enforcado. Vamos agora passar a nossa aplicação pessoal, que diz: Amã jamais poderia suspeitar que aquele banquete para o qual havia sido convidado pela rainha Esther fosse trazer à tona todo o plano maligno que ele arquitetara contra os judeus. Ele foi enforcado na mesma forca que preparara para o judeu Mordecai, deixando clara a providência de Deus e a lei da semeadura. Então, que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.